Oi galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da aula passada. Então vamos continuar vendo a telenovela brasileira, lá na página 21, certo? E aqui nós temos logo no início do texto o título Uma Paixão Nacional. E aí eles falam que não estão falando de futebol. Galera, a novela é uma paixão nacional porque todas as idades consomem a novela que interessa para aquele público. Então, por exemplo, os nossos pais, em grande maioria, vão consumir a novela das 8. Os adolescentes, os mais novos, muitas vezes vão consumir as novelas da tarde, por exemplo, Malhação, porque Malhação é atemporal. Teve quando eu era jovem, teve antes de mim, tá tendo ainda. Então, Malhação tem várias gerações e cada geração de Malhação aborda uma temática diferente de acordo com a evolução que tá tendo assim no mundo, certo? E aí aqui, nesse primeiro textinho, a gente tem as primeiras novelas e falando um pouquinho sobre como elas aconteceram, certo? E aqui, logo no primeiro texto, que é em cima dessa foto do Tarcísio Meira e da mulher dele, que é a Glória Menezes, a gente tem aqui explicando um pouquinho sobre como foi a primeira telenovela exibida, como ela era exibida. Então, por exemplo, na primeira telenovela que a gente tinha mais ou menos os capítulos resumidos em 15 minutos e não era uma novela muito extensa, porque eram curtinhas. E lembrando que nesses 15 minutos, como a gente já havia dito na aula passada, as novelas eram apresentadas ao vivo, então as pessoas tinham que ser muito boas na atuação, porque qualquer erro, milhares de pessoas estavam vendo ali, né? E aí, quando eu digo milhares, não milhões, porque lembrando que a TV nessa época não era tão acessível para todo mundo, certo? Então, lembrando que essa primeira novela foi apresentada pela TV Tupi, tudo bem? E aí ela teve só 20 capítulos e cada capítulo com seus 15 minutos. Era bem curtinha, mais ou menos aquelas séries tipo Friends, que cada capítulo ali, cada temporada tem 20 capítulos e cada episódio dura em torno de uns 15 a 20 minutos. Então são bem curtinhos, tudo bem? E isso aí nós temos que lembrar que era lá no início de tudo, certo? Porque depois nós viemos outras, começamos a ter outras emissoras e também outras apresentações, outros tipos de novela, algumas novelas que já foram ganhando uma quantidade a mais de capítulos e de tempo também. Então aqui também a gente teve em 1963 um texto uma novela com base num texto argentino que foi o 25499. Então esse texto argentino foi adaptado para a novela, tudo bem? Então nós tivemos várias evoluções. E aí em 1968 houve uma pequena revolução com Beto Rockefeller com a TV Tupi, certo? E aí foi bem aquela coisa uh, de revolução mesmo, porque Beto Rockefeller já era uma novela com uma pegada um pouco diferente. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. E lembrando também que a primeira novela com exibição diária, porque antes eram intercalados dias, que nem eram no folhetim, que nem na fotonovela que tinha terminava com aquela tensão assim e depois as pessoas tinham que ficar aguardando até o próximo capítulo. Basicamente quando o lançamento de uma série que é por semana, sabe? Então, eu vou fazendo essas analogias para vocês conseguirem internalizar bem o conteúdo, certo? Então, lembrando que a primeira novela que foi com exibição diária foi exibida pela rede Excelsior, tudo bem? E aí, uma das glórias da TV, assim, das novelas brasileiras foi Escravizaura, que foi exibida entre 1976 e 1977, que foi uma adaptação de Gilberto Braga. Lembrando que a Escravizaura tem um livro, tudo bem? Então, o Gilberto Braga pegou, fez essa adaptação de Escravizaura e aí transformando essa história em uma novela. Essa novela ficou tão popular, mesmo nessa época, mas tão popular, que ela ganhou traduções e dublagens para outros países. Então, tipo, a novela chegou na China. Então deu pra ver que ela fez sucesso em outros países até chegar na Ásia.
E isso é um marco muito importante para muitas novelas, porque hoje em dia a gente recebe muitas novelas, né? A gente fala das novelas mexicanas, por exemplo, A Usurpadora, Rubi, nananã. Então, a gente fala muito das novelas mexicanas, até Rebelde. Até Rebelde. Então, as outras localidades, outros países também recebem as nossas novelas quando elas são muito famosas assim. Então, é bem legal prestar atenção nesses detalhezinhos também. E quanto mais perto da realidade a novela está, quanto mais perto de nós, telespectadores, a novela vai estar, mais atenção ela chama. Por quê? Porque a linguagem é muito próxima da gente, porque o cotidiano da novela é muito próximo de nós. Então o que acontece? As pessoas se sentem cada vez mais próximas e mais tocadas pelos personagens. E logo essa novela acaba fazendo bem mais sucesso do que se fosse uma novela hoje em dia mais de época do que se fosse, por exemplo, uma malhação para vocês que são um público infanto-juvenil. Tudo bem? Então, vamos lá para a página 22, onde tem telenovela de sucesso. E aqui tá pedindo pra gente fazer uma pesquisinha na Vivência Registro em Arte. Nós não vamos fazer. Eu ouvi um amém, tô ouvindo vocês falando daquilo, por pensamento, falando, nossa, não acredito, não acredito. Não vamos fazer essa. Mas em compensação, galera, se eu fosse vocês, eu não ficava tão animadinho com as próximas, tudo bem? Mas essa eu realmente não vou pedir pra vocês fazerem, porque é muito parecida com a última que eu pedi. Então, não adianta ficar repetindo tantas atividades assim, mesmo nesse tema, e como é muito parecido, vocês já falaram, inclusive, da Avenida Brasil, eu não vou pedir para que essa daqui seja feita, tudo bem? Lá na página 23, nós temos um gênero em transformação. Logo no primeiro textinho, a gente tem emoção com lucratividade. E aí, lá no começo, grifa essa partezinha para vocês não se confundirem, certo? Da radionovela veio a telenovela, mas há quem diga que o nome certo deveria ser teleromance, pois as histórias são longas. Grifa esse pedacinho aí, depois vocês vão entender por quê. Mas o que acontece, galera? Por que as pessoas dizem que deve ser um teleromance? Porque as pessoas acham que o romance é uma coisa muito extensa. Tem sempre, é lógico, que nas novelas que nós assistimos, aquela pitada de romance, aquele casalzinho que a gente torce, sabe? Tipo, que a gente shippa, né? Então, acontece sim essas partes e são tramas muito importantes para muitas novelas, né? Acontece ali, tipo, em torno dos personagens principais. Mas não é tudo. Nós vamos ver que a novela teve uma evolução. Essa evolução se deu principalmente porque elas vieram de textos de peças. Então, o que acontecia? Muitas das novelas tinham muita essa coisa de época, então, tipo, o linguajar era diferente. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma escrava Isaura, que a gente tem ali falando, voz de ser, senhorzinho, pra uma da gente ir, sabe? Quando os escravos estão falando assim. Ou mesmo o pessoal da Casa Grande, né? Falando, voz de ser não sabe com quem está lidando. E tem todas essas nomenclaturas. E hoje em dia a gente simplesmente fala você. Você vai. Você não sabe com quem você está lidando. Ele não sabe. Então, aí temos a evolução disso, evolução de trajes, evolução de linguajar. Isso tudo vai tornando as pessoas mais distantes daquela novela. Mesmo que alguns se compadeçam, alguns ficam envolvidos na história, tem a história do casal, tem a história do personagem principal, mas não é tão próximo. Diferente do que as pessoas viram quando veio uma outra novela, que foi o Beto Rockefeller, que não tinha tanto orçamento para desenvolver, né, uma novela com essa roupagem de época, porque é muito caro, né? Você precisa ver que precisa da locação, que precisa ser feita, tipo, vai, uma cidade, uma casa que precisa ser grande, geralmente uma fazenda, para fazer isso. Ou você precisa das roupas, você precisa de pessoas. Então, dependendo de qual época quanto vai precisar arrumar aquele local,
para produção disso tudo, fica muito caro. Então, quando veio, por exemplo, o Beto Rockefeller, eles não tinham orçamento para isso. O que aconteceu? As pessoas simplesmente falaram, não vamos fazer de época, a gente adapta para nossa sociedade atual. E aí vamos usar, tipo, as roupas que a gente tá acostumado, vamos usar o linguajar que a gente tá acostumado, não vamos trabalhar com essa coisa de linguística, vamos porque a gente tem. E aí o orçamento diminui, logo fica mais próximo das pessoas, logo tem mais audiência. O que acontece com os lucros? Sobem. Então nós podemos perceber aí que dentro dessa sacada de arte de vamos utilizar o que a gente tem no momento, eles conseguiram atingir mais pessoas, que fez com que essa telenovela desse um boom e ficasse muito mais conhecida e muito mais rentável, tudo bem? Então, foi a partir deste momento que essas mudanças foram acontecendo nas novelas que a telenovela se tornou um negócio muito rentável. Não só para quem escrevia, que ganhava muito em cima disso, mas para as pessoas que dirigiam, para a produção e principalmente para os atores, porque os atores ali tinham um portfólio gigantesco com um peso enorme, as pessoas reconheciam eles nas ruas, as marcas queriam que esses atores fizessem cada vez mais propaganda de seus produtos, tanto que nós temos aí muitos atores hoje em dia que fazem propaganda dos produtos, do mesmo jeito que nós temos jogadores de futebol que também fazem propaganda de produtos, entendeu? Então, quando a marca vê que uma pessoa vende muito, que essa pessoa tá no auge da sua carreira, ou que essa pessoa tá super bem cotada, que essa pessoa tá aparecendo bastante, o que as marcas fazem? As marcas entram em contato para que essa pessoa seja um influencer de sua marca, seja ele um patrono ou para ser um representante. Então temos que ver que as novelas se tornaram algo muito rentável para muita gente, certo? E aí eu falei um pouquinho sobre as novelas que mudaram já, e falando aí de Beto Rockefeller, que veio nessa coisa de trazer um pouquinho pro atual da época, né? Já que hoje em dia nós temos um outro tipo de atual também. E veio com essa coisa de não temos orçamento, temos que nos virar com o que temos. Tanto que essa novela ficou no ar por um ano e depois elas tiveram um remake que é tipo a volta do Beto Rockefeller, alguma coisa assim. É isso mesmo, a volta do Beto Rockefeller. Então, nós vimos que teve uma coisa que deu certo, deu super certo, e eles ainda fizeram uma continuidade disso. Tipo, poderia ser considerado uma série? Talvez, porque se tivesse mantido o mesmo nome e tentado dar continuidade àquela história, poderia ser considerado sim uma série. Porque nós já tivemos aí as 2 temporadas, tudo bem? Mas não foi o que aconteceu porque a história tomou uma nova roupagem apesar de tudo. E aí nós temos aqui também, logo abaixo, uma outra novela que se chama Saramandaia, que o diretor era Dia Gomes. E aí Saramandaia já veio aí numa pegada um pouco diferente, porque ela tinha umas coisas com censura e também com mudança de coisas, né, de classificações. Então, por exemplo, a gente tem aqui, no segundo parágrafo, os personagens da novela são habitantes do fictício vilarejo de Boli-Boli, que pretendem fazer um plebiscito para mudar o nome da cidade de Saramandaia, o que gera um conflito entre os tradicionalistas e os mudancistas. Então nós temos aí uma novela que já traz um conceito, que já traz um debate que não era tão colocado em outras novelas. Então aí a gente vê mais um ponto de vida real. Então, por exemplo, quando uma novela traz falando de censura, falando de detalhes históricos que outras pessoas não costumavam falar, ela já choca uma parte da população que passa a questionar, poxa, isso realmente é verdade, né? Isso realmente acontece. Então, quando fala, por exemplo, na mudança do nome da cidade, tem pessoas que não querem, que não são a favor, mas tem as pessoas que sim são a favor, que acham que mudanças são importantes. Aí a gente também tem um choque de opiniões
divergentes, que hoje em dia a gente também tem bastante e que muitas pessoas ainda não levam em consideração. Algumas pessoas simplesmente, não, mas acho que isso é desnecessário, ou não, acho que isso vai tirar a tradicionalidade que deve ser as coisas. Não, isso não pode acontecer. Então a gente pensa assim, se o meu pensamento crítico, social, está em jogo, como que eu vou balancear isso com as pessoas que não querem a mudança? Então é uma novela que vem aí para quebrar um pouquinho os tabus e os paradigmas que estavam rolando naquela época, certo? Então, as novelas não têm só essa coisa fantasiosa, mas também tem às vezes uma questão mais informativa, mais próxima da realidade. Às vezes. E aí aqui nós temos outra vivência registra em arte, que é cenas de sucesso, e aqui tá falando para vocês gravarem uma cena de telenovela. Não vai precisar fazer também. Por quê? Porque pra vocês fazerem uma cena de telenovela sozinhos, eu acho que vai ser meio chato, né? Eu sei que alguns pais não gostam de participar. Então não tem problema não fazer essa atividade, até porque vocês vão ter outra atividade bem parecida com essa ali na frente, logo a mais, que eu vou passar para vocês. Então, para essa atividade aí também não tem problema, porque vai dar para juntar as duas e vocês vão ficar bem satisfeitos. Então, por enquanto, galera, nós vamos parar por aqui. Já na próxima aula eu vou trazer para vocês a nossa atividade contínua e que vocês vão gostar, talvez. Então, galera, por hoje é só. Espero que todos fiquem bem, espero que todos estejam bem. Espero que todos entendam que, apesar de vocês não terem tido lições hoje, essa parte não vai ser frequente, tudo bem? Nós estamos vivendo um momento atípico e, infelizmente, às vezes a gente tem que adaptar. Eu gostaria que a gente fizesse essas atividades em sala de aula para poder ajudar vocês e para vocês fazerem em grupo, mas algumas atividades não são possíveis e eu não quero que vocês fiquem com tanto acúmulo assim. Então, pensem que, já que não estão tendo atividade agora, quando vocês tiverem atividade contínua, por favor, se apliquem o máximo que puderem. Vale 10 e eu vou estar de olho em tudo. Tudo bem? Então, eu espero que todos estejam bem, espero que todos fiquem bem e até! Tchau!